Lucas Xavier, chegou a hora de mais um Innovate BR, porém, olhando hoje por outros aspectos. Normalmente a gente traz aqui empresas, startups que estão desenvolvendo coisas diferentes, que estão com visões estratégicas diferentes. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da inovação aqui no Brasil, porque saiu uma pesquisa interessante falando sobre a conexão do brasileiro. Como o brasileiro está conectado, com que qualidade, e como é que estamos acessando a internet. Lucas, fala você, meu amigo. Então a gente pode pensar aqui que nós somos de repente privilegiados por ter uma boa internet, por conseguir fazer esse podcast aqui em conexão. Então a gente vai comentar alguns pontos aqui e são pontos assim, eh, para a gente e para quem está ouvindo a gente pensar nos mercados que podem surgir através desses dados, das dificuldades que aparecem, que de repente não foi percebidas. Então, vamos lá a notícia, porque apenas 22% dos brasileiros têm conexão satisfatória, revelou o estudo. Esse é um estudo inédito do Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR. Braço executivo ali do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil. E isso aponta que a qualidade da internet no Brasil está longe do ideal. De acordo ali com o levantamento, apenas 22% dos brasileiros com 10 anos de idade ou mais têm condições satisfatórias ali de conexão. Ainda segundo o trabalho, o índice de conexão satisfatório no campo ali cai para somente 7%. Então a gente percebe que o mercado de agro tem crescido muito, é um mercado que está criando bastante envergadura aqui no setor nacional, aqui, a nível nacional, mas somente 7% tem uma conectividade ali satisfatória. Então, assim, olha o mercado e a possibilidade que temos aqui de aplicar processos e soluções realmente inovadoras nesse contexto. O NIC-BR avaliou 4 dimensões de acesso à internet. Primeiro, acessibilidade financeira, acesso a equipamentos, qualidade de conexão e ambiente de uso. Dentre as 4 dimensões analisadas, os indicadores de acessibilidade financeira apresentam o pior desempenho, segundo seguidos ali pelo acesso ali eh, a equipamentos e pela qualidade de conexão. De toda a população, 57% não tem metade dos 9 pré-requisitos que caracterizam uma conexão de qualidade. Além disso, 33% dos brasileiros ficam no grupo de acesso mais precário. Nas comunidades mais carentes, vemos o acesso à internet via dispositivo móvel, um plano que requerem a compra de franquias de dados. Ali há um valor incompatível com o salário mínimo. E a oferta ali de acesso gratuito a aplicativos bem específicos. Então a gente vê que estrategicamente algumas operadoras elas estão ali oferecendo seus produtos ali, suas franquias, para pessoas que moram em comunidades carentes e direcionando, talvez até enviesando, o uso gratuito para aplicativos específicos. Então, isso é uma coisa que, estrategicamente e a nível de parcerias, isso é muito importante, porque dependendo da empresa que faz parceria com, com, com a empresa ali que fornece os planos de dados e tudo mais, ela consegue enviesar e criar novos comportamentos ali em ambientes específicos, comunidade carente, por exemplo. Então, qual o comportamento que eu quero desenvolver, o que eu quero impulsionar nesse ambiente? Então, assim, e aí vamos falar de relações públicas, de relações de empresa e de parcerias. Então, olha a importância
e olha o nível de detalhamento que a gente consegue aplicar, por exemplo, em um contexto. Quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em acessibilidade e conexão. Então, esse é um ponto bem específico da gente pensar. Alguns dados interessantes da pesquisa. Embora a maior parte da população brasileira ainda tenha conectividade precária, a situação melhorou ali desde 2017. O índice de conexão satisfatória subiu de 10% para 22%. A ideia do comitê é repetir a pesquisa nos próximos anos para aprimorar a medição e identificar áreas críticas que precisam de maiores investimentos. Então a gente tem ali, o que principalmente me chamou a atenção ali foi a questão, eu já sabia que no Brasil não, uma conectividade com qualidade, até mesmo em cidade grande, não é um ponto muito forte, porque a gente há alguns anos já vem falando de 5G. O 5G nem chegou direito aqui no Brasil, chegou em um ponto, em um local ou outro, e não chega da mesma forma que chegou, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente ainda está alguns passos atrás em relação a esse contexto. Um outro ponto é que quando o 5G chegar, ele vai desbravar novos mercados, porque a gente tem toda todos os nossos fluxos de dados passando por um cano bem fininho. O 5G vai ser o cara que vai vai deixar esse cano ainda mais largo. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer bastante é as pessoas fazendo live, por exemplo, em vídeos com qualidade 4K ou 8K. Então, vão ser muitos dados que vão estar passando e dependendo da sua conectividade ali não vai travar. E aí, por outro lado, a gente olha ali, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente tem lugares tão próximos aqui a gente, com pessoas com a conectividade mais precária. A gente está falando do Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma cidade bem reconhecida aqui, por várias questões, mas assim, uma cidade que tem muito movimento, que tem um nome reconhecido internacionalmente, e assim, a gente está falando de conectividade precária, a gente está falando de comunidades, que é uma coisa que eu também já imaginava, que tem a conectividade um pouco mais restrita, mas assim, aí de novo, a possibilidade de empresas fazerem parcerias com essas operadoras ali que fornecem os serviços para divulgarem ali os seus aplicativos, até gratuitamente. Então, uma questão que a gente pode pensar por exemplo, um aplicativo de educação que faz parceria com uma empresa ou alguma coisa nesse sentido, uma empresa que dá aula, por exemplo, de inglês, fazendo parceria com uma operadora nesse sentido, disponibilizando ali o aplicativo gratuitamente. Enfim, é só uma coisa que veio aqui na minha cabeça que para a gente pensar nesse ponto das relações das empresas e como isso afeta diretamente comportamentos e ambientes. Então, isso é um ponto muito interessante da gente pensar também. Ainda mais quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade e de todo esse processo. Verdade. E acho que esse é um ponto importante. Você usou um termo no início da sua fala que acho que define bem isso, privilegiados. Muitas vezes a gente está aqui, né, vivemos numa grande capital como Rio ou de outras capitais também, São Paulo, enfim. E aí você tem a falsa impressão de que o país todo está nesse mesmo ritmo, nesse mesmo patamar de desenvolvimento, de infraestrutura, e não está, né? E como você bem falou, mesmo no Rio de Janeiro, que é uma grande capital, você não precisa ir muito longe, você vai encontrar muitas localidades que têm problemas graves de conexão, que a galera não consegue acessar, não tem nenhuma operadora que funciona direito, fora outros problemas ligados à criminalidade que se apodera de estações de transmissão, de antenas. Quer dizer, é um negócio extremamente caótico. E aí a gente trouxe isso para o Innovate, né, porque a gente fala aqui de inovação e muitas vezes a galera que está pensando em inovação vem de um contexto onde esses são dados muito bem resolvidos, são questões muito bem resolvidas. Todo mundo tem infraestrutura, todo mundo tem internet.
E aí se pensa, mal comparando, assim, a galera do Vale do Silício que pensa que o mundo inteiro é como o Vale do Silício, sabe? E acho que fica a dica para os empreendedores e inovadores, né?